Confira agora o resumo do próximo capítulo de Café com Aroma de Mulher. Carlos Mário sai de seu carro com sua arma. Ivan entra no carro e vai embora. Carlos Mário aponta a arma em direção a Ivan e ao carro do rapaz, mas não consegue ter coragem de atirar nele. Marcela avisa Sebastião que a gaivota não queria mais nada além de estar com ele, pois foi expulsa da fazenda igual cachorra e gastou as economias com um pilantra para viajar para Nova York. E quando chegou lá, o encontrou com a Lúcia. Sebastião pede que a irmã não defenda a Teresa. Marcela diz que não está defendendo, mas a questão é que a entende, pois se coloca no lugar dela e sabe o que ela sentiu, estando sem o apoio dele. Sebastião afirma que isso não dá a ela o direito de esconder seu filho. Marcela pede que ele não seja tão duro com a gaivota. Sebastião relata que Gaivota queria criar o filho sozinha para se vingar de tudo que ele supostamente havia feito. Sebastião comenta que o bebê parece com o pai deles. Marcela fica entusiasmada e ansiosa para conhecer o bebê. Sebastião pergunta pela Sofia. Marcela avisa que adora a menina, mas por causa da Lúcia não se aproxima tanto dela. Sebastião avisa Marcela que seus filhos nasceram no mesmo dia. Marcela fica passada. Ela revela que 25% da herança do pai é para o primeiro neto que tiver o sobrenome Valejo. Sebastião recebe uma mensagem onde é informado que Sofia teve uma piora. Marcela deseja melhoras. Carlos Mário entra em sua casa e procura por Márcia. Ele se chama de idiota e diz que pensava que os porteiros sorriam para ele porque o respeitavam, mas era porque sabiam que ela estava o traindo com seu sócio. Márcia revela que foi amante do Ivan sim, mas que não é mais. Carlos Mário se irrita e a chama de bandida vagabunda. Márcia diz que nunca foi fiel a ele, mas ele também não foi com ela. Ele diz que ela não irá embora dali, enquanto ele não mandar. Ele saca a arma. Márcia diz que prefere que ele lhe dê um tiro e a mande para o inferno de uma vez, do que continuar com ele. Carlos Mário decide espancar a mulher e a ofende, a chamando de cachorra. Ivan se muda para a casa da mãe e leva suas malas. Ivan conta para a mãe que a Lucrécia surtou com as bobagens de sempre. Ele diz que fez de tudo para o casamento dar certo, mas com a Lucrécia é impossível. Júlia pergunta o motivo da briga. Ivan não revela e apenas diz que está cansado de estar casado com uma mulher que não o apoia e nem o dá amor. Júlia diz que tinha esperanças de que a Lucrécia estivesse exagerando, mas não. Ela avisa que a Lucrécia lhe contou tudo. Carlos Mário liga para Wilson e pede que ele vá para casa onde mora com a Márcia, pois as chaves estão lá, no carro. Ele ordena que o cara vá para lá e que limpe toda a sujeira. Carlos também pede que ele vá no quarto da Márcia e que ofereça ajuda para ela caso ela precise. Ivan fica surpreso ao saber que a Lucrécia fofocou para a mãe. Júlia diz a Ivan que ele está precisando de ajuda. Ela diz que está decepcionada com ele. Ele pergunta o que fez. Júlia diz que vai convocar a reunião com a diretoria e ele terá que apresentar a carta de demissão. Ele pensa que ela está brincando, mas Júlia diz que está falando sério mesmo. Júlia diz que seu erro foi não ter tido coragem de aceitar, pois devia ter tomado essa decisão há muito tempo. Ivan se nega a sair da Café Elite. Júlia fala que ele vai sair sim. Ela sugere que ele saia de cabeça erguida e pela porta da frente. Ele não aceita e fala que prefere que todos saiam antes dele se retirar daquela empresa. Sebastião vai ao hospital e abraça Lúcia. Lúcia avisa que a Sofia está muito mal. Lúcia se culpa e pensa que sua filha vai morrer. Eduardo diz que a Lúcia também teve anemia quando era pequena. Lúcia fala que esse caso é diferente. Júlia fala com Paula. Paula diz que os pais do Martim são maravilhosos e lhe trataram muito bem. Paula conta que os pais do Martim irão ao casamento. Júlia se tranquiliza e comenta que tinha ficado preocupada com aquela história da internet. Paula diz que acredita que tudo dê certo. Ela avisa que o Martim está se comportando bem, mas tem estado meio tenso. Júlia avisa a filha que o Bernardo se mudou para Nova York e quis ir para lá por alguns meses. Júlia diz que acha que o Bernardo quis ir fazer as próprias coisas lá, sem que ela julgasse ou visse. Paula diz que espera que ele vá no seu casamento. Paula se despede da mãe e diz que a ama. Gaivota
Nina seu pequeno, nos braços, e está prestes a colocá-lo para dormir. Ela pensa no momento em que Sebastião e ela tiveram uma discussão, quando ele soube que tinha tido um filho com ela. Wilson liga para Carlos Mário. O homem se embebedou e está dormindo, mas acorda e atende a ligação do empregado. Carlos Mário descobre que Márcia fugiu de casa. Ele se preocupa e decide telefonar para ela. Maracuja liga para Aurélio e pergunta se ele se esqueceu dela. Aurélio avisa que estava enrolado com a história da Margarida. Aurélio diz que a Margarida terá que fazer acompanhamento psicológico. Aurélio comenta que está com muitas saudades dela. Ele fala que em Bogotá o tempo voa e quase não fazem nada. Maracuja pergunta como eles estão. Aurélio diz que a Margarida acabou de sair e depois liga para ela. Margarida chega até Aurélio e o avisa que seu filho apareceu. A moça chora muito e ele fica sem entender o que aconteceu. Aurélio tenta consolá-la ao perceber que a notícia não é das boas. A doutora avisa Eduardo e Lúcia que o caso da Sofia é muito grave e que por causa da infecção as outras coisas se complicaram. A doutora fala que se preocupa mais pela desnutrição. Lúcia avisa que não conseguiu amamentar a Sofia. A doutora pensa que Lúcia não quis fazer isso. Eduardo acusa a doutora de estar sendo dura demais com a sua filha. A doutora diz a Lúcia que tem certeza que ela não cuidou bem da menina. A doutora pergunta por que o sangue da Sofia é AB negativo, se o da Lúcia é O positivo e o do Sebastião A negativo. A doutora diz que para ela é evidente que o Sebastião não é o pai da Sofia e, por ética profissional, precisa saber da verdade para ajudá-la. Lúcia diz que, no momento, o mais importante é o bem-estar da Sofia. A doutora diz que vão ter que fazer uma transfusão de sangue e precisa da aprovação do Sebastião. Eduardo diz que o Sebastião realmente não é o pai da Sofia, mas a Lúcia falará dos assuntos familiares que forem necessários com ele. Margarida informa Aurélio que seu filho foi encontrado há 6 meses numa vala embaixo de uma construção de um cemitério. Margarida diz que tiraram seu sangue para fazer o teste de DNA e descobriram que o corpo era dele. Aurélio lamenta a morte do filho de Margarida. Margarida diz que identificaram seu filho e o enterraram em um cemitério qualquer, mas que lhe ofereceram de poder enterrá-lo em outro lugar e fazer a exumação. Margarida diz que não tem dinheiro para fazer tudo isso. Aurélio sugere de fazer uma vaquinha. Ela prefere não fazer isso e sofre com a culpa. Gaivota cuida do filho. Carmela pergunta se ela está esperando o Sebastião aparecer ou ligar para ela. Gaivota diz que ontem, quando viu o Sebastião com o Fernandinho no colo, sente uma grande emoção, pois apesar da briga que viveu com ele naquele instante, pensou que estavam em família. Gaivota comenta que o Fernandinho tem a capacidade de apagar todo o mal que existe entre eles. Gaivota diz que o Sebastião não ligou para ela e ficou chateada com isso. Carmela pede que ela dê tempo ao tempo, pois ele ficou chateado quando soube o que ela tinha feito. Gaivota reconhece que fez tudo errado com Sebastião. Márcia liga para a Gaivota e conta para a amiga tudo o que lhe aconteceu. Lúcia avisa a doutora que quando soube que estava grávida, faltavam poucos dias para o seu casamento com Sebastião e preferiu ficar quieta, pois o Sebastião é o amor da sua vida, mas o outro foi deslize, porque o Sebastião havia lhe traído. A doutora pede que Lúcia conte toda a verdade para o Sebastião, porque ele terá que assinar uma autorização para poder fazer a transfusão e ela precisa contar a verdade, por eles não serem nenhum dos doadores compatíveis. Lúcia diz que se contarem a verdade para o Sebastião, a próxima hospitalizada será ela. Lúcia comenta que viveu esse processo sozinha e que se não fosse pela sua sogra, ela e sua filha estariam sozinhas. O Wilson diz a Carlos Mário que revistou tudo e percebeu que o closet da Márcia ficou vazio. Ele comenta que ela foi embora. Carlos pensa que Márcia tem outro amante. O Wilson diz que o cofre estava aberto e que a Márcia levou alguma coisa. Carlos Mário se irrita ao ver que a Márcia levou bastante dinheiro. Ele manda uma mensagem para Márcia pedindo para ela aparecer, porque se conseguir encontrá-la, termina de matá-la. Gaivota cuida de Márcia, que está toda machucada. Gaivota aconselha a amiga a ir ao hospital. Márcia prefere não ir ao hospital e nem fazer nada. Ela diz que não quer saber nada do Carlos Mário. Gaivota diz que esse cara precisa pagar pelo que fez com ela.
Gaivota pede que a amiga vá com ela, pois a acompanha na delegacia. Márcia diz que se o Carlos Mário a encontrar, ele a mata. Sebastião liga para Lúcia, perguntando por ela. Lúcia diz que estava falando com a doutora. Lúcia diz que não teve nenhuma novidade. Sebastião diz que trouxeram a Sofia para o quarto. Eduardo diz a Lúcia que a médica vai ajudá-la e pede que ela deixe as coisas fluírem. Eduardo critica Lúcia por ela não ter cuidado direito da Sofia. Lúcia pergunta quem ele pensa que é para dizer isso, sendo que nem foi um bom exemplo de pai para ela. Lúcia considera que teve a desgraça de tê-lo. Eduardo pergunta se ela está reclamando isso 29 anos depois. Lúcia o culpa por tudo que ele fez e diz que a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida seria se ele desaparecesse. Gaivota diz a Márcia que, se prenderem o Carlos Mário, ele não conseguirá mais encontrá-la. Márcia pede que ela não seja ingênua, pois o Carlos Mário pode mandar outra pessoa atrás dela ou até subornar alguém para ficar livre. Gaivota comenta com a amiga que as provas estão nela e não há como não acreditarem nela. Márcia diz que nesse mundo não tem justiça, pois o dinheiro e o poder são mais importantes. Márcia sabe que mesmo se denunciar Carlos Mário, ele pode subornar alguém e se livrar da cadeia. Aurélio avisa Carmela que encontraram o corpo do filho da Margarida numa vala comum e só reconheceram agora. Carmela fica triste. Aurélio diz que Margarida precisará de muito apoio da parte deles. Carmela abraça Margarida e lamenta tudo o que aconteceu. Gaivota pede que Márcia se esforce e que vá para sua casa, pois ela não pode viajar agora e nem ficar sozinha. Márcia agradece, mas prefere ficar ali, pois não se sentirá confortável com Salinas, Carmela e ela de olho nela. Márcia diz a Gaivota que se em 15 dias não aparecer e ela não tiver notícias suas, será porque o Carlos Mário a encontrou e já sabe o final que sua história terá. Márcia pede que Gaivota se cuide. Lúcia pergunta se Sebastião lhe acha uma péssima mãe. Ele diz que não. Lúcia diz que é inexperiente e reconhece que ser mãe é demais para ela. Ele pede que ela não se culpe pelo que aconteceu, porque a Sofia tem os dois e acha que devem resolver as coisas entre eles dois, para tudo ficar bem. Sebastião diz que eles levam uma vida que não favorece em nada a Sofia. Lúcia pergunta se ele está querendo se separar dela. Sebastião diz que eles dois são péssimos pais, porque não dão certo juntos, como casal. Carmela avisa Aurélio e Margarida que Fernandinho já dormiu. Margarida pensa que ele dormiu por causa da sua choradeira. Margarida diz que vai voltar hoje mesmo para a fazenda, porque precisa voltar a trabalhar para juntar dinheiro e enterrar seu filho em outro lugar. Carmela diz que isso dará para ela um pouco mais de tranquilidade. Aurélio diz que se ela precisar de dinheiro, podem fazer uma vaquinha ou até um concurso. Margarida agradece a Aurélio por tudo que ele fez por ela. Carmela pede que eles esperem a Gaivota chegar antes de viajarem. Wilson liga para o patrão Carlos Mário e avisa que a Márcia não está com a tia dela e que a empresa de táxi não quis dar informação. Carlos Mário diz que a Márcia deve estar por aí ainda. Carlos Mário pede que Wilson encontre Márcia e que a traga de volta para ele. Gaivota pega alguns medicamentos com o atendente. O rapaz olha para Márcia. Gaivota teme que possa acontecer algo com a amiga. Márcia diz que já veio ali com Carlos Mário. Gaivota pede para saírem dali. Márcia pede que ela lhe grave, pois contará toda a verdade que sabe do Carlos Mário no vídeo. Sebastião diz a Lúcia que tentou, desde o princípio, e deu o seu melhor, mas as coisas não deram certo. Ela diz que ele quer se separar dela em definitivo. Ele diz que o mais importante é a saúde e o bem-estar da Sofia. Lúcia diz que se ele se separar dela, não vai conseguir seguir em frente, sozinha. Ele diz que acha que essa será a melhor decisão. Lúcia pede para falarem disso outra hora. Gaivota chega em casa. Ela fica sabendo do que aconteceu com o filho de Margarida e abraça a amiga. Margot diz a Ivan que precisa pagar a segunda parcela da casa e pergunta quando ele poderá lhe dar o dinheiro. Ivan diz que ela estava o chantageando. Margot diz que guardou o segredo dele. Ivan diz que sua mãe já sabe desse segredo. Ivan pede que ela trabalhe e que pague a casa sozinha. Ele se nega a dar algum centavo para ela.
Carlos Mário diz a Pablo Emílio que o tempo da família Valejo está acabando e quer um funeral para cada um deles. Carlos Mário revela para Pablo Emílio que o Ivan Valejo estava ficando com sua mulher e não percebeu. Pablo Emílio se lembra de quando Olga, secretária de Ivan, disse para Ivan, na empresa, que Márcia estava o esperando no escritório. Pablo Emílio comenta com Carlos Mário que não sabia que o Ivan e a Márcia eram amantes, mas que se lembrou da vez que a Márcia foi no escritório do Ivan. Carlos Mário diz que já suspeitava e caiu feito patinho, feito trouxa nessa história. Pablo Emílio diz que conhece as artimanhas do Ivan e diz que as fraquezas dele são as mulheres. Carlos Mário diz que o Ivan apontou a arma para a própria cabeça e vai dar uma empurradinha para ele mesmo se matar.